a paz do Senhor. Tudo bem com você? Hoje é quarta-feira e nós estamos aqui na TV Shalom em São José dos Campos, programa Vidas para Cristo, que vai falar ao seu coração nessa noite. É uma alegria ter você aí conosco, participando pelo YouTube, pelo Facebook, ao vivo nós estamos. Estou aqui hoje com meu esposo, pastor Patrick. Tá vendo ele aí? Vocês estão vendo ele, gente? Esse homem bonito aqui. Estamos aqui com o Fernando, a Giovana, o Marcos e o Henrique. Essa turma abençoada que vai estar aqui ministrando. O Fernando vai estar ministrando a palavra. E eles vão estar louvando, adorando ao Senhor. Eu só escuto. E vai ser uma bênção. Fica conosco até o final. Eu tenho certeza que Deus tem grandes coisas para você. E já compartilhe com outras pessoas para que elas possam também ouvir, participar desse momento tão especial que é aqui esse programa Vidas para Cristo. Eu vou pedir para o meu esposo, pastor Patrick, ele vai orar, fazer uma oração, abertura, e aí a gente começa oficialmente, tá bom? Fica conosco, feche seus olhos onde você estiver, menos se você estiver dirigindo, é lógico, né? Se você estiver dirigindo, só escuta e ora aí em pensamento. Amém? Amém, vamos orar. Boa noite. Pai, te louvamos, Senhor, te agradecemos por estarmos aqui, Senhor. A Deus, para ouvir, Pai, mais uma vez a Tua voz. Obrigado, Pai, por tudo, Pai, que o Senhor tem feito nas nossas vidas, meu Senhor. A Deus, abençoa, Pai, a vida de cada um, Pai, aqui presente, que vai estar ministrando, louvando, engrandecendo o Teu santo nome, Pai. A Deus, que tudo que aqui for feito, meu Senhor, vá de encontro às almas e às vidas, Pai, que estão a ouvir. A Deus, que estão nesse momento, Pai. A Deus, atento, Pai, à Tua palavra, Senhor. Que nessa noite haja mudança, renovo, transformação. Usa o pregador, toma a vida do pastor Fernando, abençoa, Pai. Deus, é o Senhor, Pai, que conhece cada um por dentro. Deus, abençoa o ministério de louvor, a sua esposa. Deus, que nessa noite, Pai, algo, Deus, sobrenatural venha acontecer, meu Senhor. Abençoa, Pai, a vida da pastora Cristiane. Abençoa minha vida, abençoa esse programa, essa rádio, Deus, que a Tua palavra, Pai, vai de encontro aos corações e produza o fruto por qual será enviada, no nome de Jesus, amém. Amém, vem conosco, vai ser uma bênção. Fica aí com esse louvor abençoado. Peraí, antes de ver o louvor, gente, calma aí, né? Coisa feia. Se apresentem, gente, fica à vontade. E depois que eles se apresentarem, eu vou sentar aqui nessa cadeira confortável. E aí nós vamos ouvir um louvor, alguns louvores lindos para o nosso coração. Aleluia, glória a Deus. Boa noite, Pai do Senhor, tudo bem? Para você que nos assiste aí, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, pastora, muito obrigado, pastor, pelo convite. Agradecemos a Deus imensamente por estarmos aqui nesta noite. Bom, já foi apresentado, mas meu nome é Fernando. Estamos aqui para louvar e bendizer o nome santo do Senhor. Amor? Eu me chamo Giovana, agradeço muito a oportunidade. Para nós é uma honra estar aqui. Muito obrigada. E ali eles estão sem microfone, porque hoje eles estão com a vocação de tocar, louvar o Senhor através dos instrumentos. Tá o Marcos no violão, o Marcos que é meu cunhado, e tá o Henrique no teclado, o Henrique que é meu irmão. Quero aqui também agradecer a Deus por toda a minha família que já está nos acompanhando no YouTube também. Uma família pequena, graças a Deus. Metade da igreja é a família dele. Metade da igreja. Hoje cheguei lá no ministério, né? A gente congrega na Assembleia de Deus Missão, em São José dos Campos. E aí chegamos lá na igreja. Quando a gente chegou lá, a minha filha falou assim, a Ruth: mãe, a metade da igreja é a família do Fernando. A gente dá risada, mas é praticamente verdade. Cada um está em um canto da igreja mesmo, para a glória de Deus. Quero agradecer também a presença. Acabou de me mandar mensagem aqui, 2 amigos nossos que estão lá na Espanha assistindo a gente, o Lucas e a Jéssica. Um abraço para vocês, queridos. Amamos muito a vida de vocês, estamos com saudade. Nós temos outras pessoas que estão nos acompanhando também. Que Deus abençoe grandemente. Você que está assistindo, que você receba o louvor nesta noite, que a presença do Espírito Santo entre na sua casa, porque nós estamos aqui não somente para adorar a Deus, mas para transmitir esse amor, essa presença e essa graça para a sua casa também. Vamos louvar o Senhor? O amor dele é inconfundível, o amor dele é incomparável, e ele
te ama. Pode parecer que tudo ao seu redor desmorone, mas tem um Cristo que te ama incondicionalmente. Tua vida em para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra te encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar.
graça, Pai. Obrigado pela Tua presença e Teu sacrifício na cruz pelas nossas vidas, ó Pai. Nós Te daremos sempre todo louvor, toda honra, toda glória, ó Pai. Porque um dia lá na cruz do Calvário o Senhor nos amou, se entregou para que nós tivéssemos vida e vida com abundância. Obrigado, Jesus, por esse ousado amor. Aleluia. Glória a Deus. Vamos louvar com mais uma canção. Essa canção que a gente vai louvar agora ao Senhor, ela é, apesar de eu não ter uma idade um pouco avançada, pastor, essa canção ela faz parte um pouco da minha adolescência e juventude. Não importam as circunstâncias, Ele está lá sempre para estender as mãos, para nos tirar do mais profundo mar. Mar de tormenta, mar de angústias, mar de desespero. Embora as ondas pareçam contrárias sobre as nossas vidas, Jesus caminhou sobre as águas. Pedro foi ao encontro de Jesus. Pedro esteve ali com o mestre caminhando sobre as águas, mas Pedro, em certo momento, ele olha as ondas à sua volta e Pedro começa a ter medo. Muitas vezes acontece isso sobre as nossas vidas, muitas vezes acontece isso sobre a sua vida, você que está nos assistindo. E nesta noite o Senhor me faz refletir que, embora passemos por essas circunstâncias, por essas tormentas, Ele vai sempre estar lá sobre as águas, fazendo com que a gente seja puxado, tirado do fundo do mar, tirado do meio das ondas, para caminhar novamente com Ele e ir de encontro a Ele. Nós precisamos entender que Ele está ao nosso lado o tempo todo. Nós precisamos entender que, embora as circunstâncias pareçam ao contrário, Ele está lá para resgatar as nossas vidas. E essa canção faz parte da minha juventude e adolescência. E a gente gosta de uns louvores antigos também. É gostoso louvar ao Senhor. Então vamos louvar ao Senhor, porque Ele tem um caminho maravilhoso para as nossas vidas. Se o mar
nosso melhor aleluia, Pai. Que lindo, né? Louvar o Senhor. O Senhor, ele recebe esse louvor, eu tenho certeza, né? Esse louvor que chega com uma adoração a Ele, né? Louvores que a gente vê tanto tipo de louvor hoje, mas esses louvores que realmente a gente engrandece o nome do Senhor, eles são fortes, e eu tenho certeza que Deus, ele recebe, né? E eu tenho certeza que esses louvores, eles molham essa terra e o seu coração, porque agora vai vir a melhor parte que a gente chama, né? Que é a boa parte, a melhor parte. O louvor é bom, é maravilhoso. Eu amo louvor. Apesar de não louvar, eu amo louvor. Mas a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Então, ela é insubstituível. Então, o louvor, ele traz essa, digamos assim, esse regar o seu coração, para que agora você possa ouvir e essa palavra possa dar frutos no seu coração. Então, o Fernando vai ministrar uma palavra. Fernando vai ministrar. Fica atento. O Senhor tem algo poderoso para falar ao seu coração. Eu sei que vai ser uma bênção. Aleluia, glória a Deus. Sempre é uma responsabilidade enorme a gente levar a palavra do Senhor. E eu falo isso com muito tremor e temor, porque a palavra do Senhor precisa ser anunciada a todas as pessoas. A gente tem vivido uma geração que tem esquecido dos princípios do Evangelho. E eu falo isso vendo a situação do cotidiano mesmo. A gente vê jovem, a gente vê adolescente que não falo de pessoas que estão fora da igreja, mas pessoas que estão dentro da igreja, que têm se perdido dentro das igrejas. E nós precisamos levar a verdade do Evangelho, a verdade da palavra em todos os tempos, porque é chegado o tempo dos céus. A volta do Senhor está próxima, e eu quero retratar um pouco isso nesta noite para você que está nos assistindo, para minha vida também, porque todos os dias eu preciso estar sensível à voz do Espírito Santo. Todos os dias eu preciso estar atento, seguir a palavra de Deus, para que os meus pés não vacilem e eu não esteja caminhando para o céu. Se você está aí na sua casa nos assistindo e você estiver com a sua Bíblia, ou no seu celular, ou a Bíblia física mesmo, papel, eu quero que você abra em Mateus no capítulo 7, no versos 13 e versos 14. Depois a gente vai ler também Abacuque 3:17, e no decorrer da mensagem, da ministração, a gente vai passando alguns versículos, e se você puder acompanhar com a gente, esteja à vontade. Eu costumo brincar, né? As pessoas de suas casas, às vezes no trabalho, num horário de janta, neste momento, eles estão abrindo a Bíblia. Eu quero falar aqui de uma forma simbólica. Você achou sua Bíblia? Se você achou abriu a palavra do Senhor em Mateus 7, capítulo 13, versículo 14, eu quero que aí da sua casa você fale amém, bem forte. Escreve aí também nas redes sociais, escreve aí no YouTube, digita amém aí, que nós estamos atentos àquilo que você também tem mandado aí, tá bom? Mateus capítulo 7, no verso 13, a palavra do Senhor diz assim: entrem pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que encontram. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Abacuque, no seu capítulo 3, no seu verso 17, e a palavra do Senhor fala assim. Eu vou dar uma continuidade aqui, mas se você achou aí, acompanhe com a gente. Ainda que a figueira não floresça,
nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco, e nos currais não haja mais gado, mesmo assim eu me alegro no Senhor, e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza. Amém? Glória a Deus. Ah, Fernando, mas por que você trouxe uma palavra do Novo Testamento e do Velho Testamento? Porque essas duas vão se interligar e você vai entender aquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas neste momento. Em Mateus, no capítulo 7, nos seus versos 13 e 14, nós vemos Jesus ministrando a uma multidão. Jesus, ele nasceu, ele cresceu, ele estudou, ele se desenvolveu, e chegou no momento, ele foi até João Batista para ser batizado. Então Jesus inicia o seu ministério. Mateus vai relatar tudo isso. Mateus vai mostrar como que foi a trajetória, o início do ministério de Jesus. E aí a gente vê Jesus indo de encontro a João Batista para ser batizado nas águas. E aí a gente vê João Batista falando para Jesus: ei Jesus, como que você vai ser batizado por mim? Eu não sou digno nem de desatar as sandálias dos seus pés. E Jesus fala para João Batista: ei João Batista, é necessário que isso aconteça e você precisa me batizar. E no momento do batismo de Jesus, houve-se um estrondo, uma voz que veio do alto dizendo: eis aí, este é o meu filho amado em quem tenho prazer. E é o próprio Deus falando de Jesus. Logo depois disso, Jesus é levado ao deserto para ser tentado, e ele é guiado pelo Espírito Santo. E o que eu quero falar para você neste momento: às vezes nós passamos por desertos, às vezes nós passamos por algumas dificuldades, e nem sempre é o inimigo lançando coisas sobre as nossas vidas, porque muitas vezes Deus nos leva para o deserto para sermos provados e aprovados por Ele. Jesus, ele foi conduzido pelo Espírito Santo, e a palavra do Senhor mostra isso. Você vai ver no contexto de Mateus, a palavra diz que o Espírito conduziu Jesus ao deserto para ele ser tentado, mas Jesus, ele não tinha defeito algum, e mesmo diante da tentação, ele não cedeu à tentação e venceu o inimigo. Mas como que Jesus vence o inimigo? Através da palavra, através da verdade, através dos princípios a qual ele aprendeu antigamente. E aí a gente, após essa aparição de Satanás para Jesus, e Jesus vence ele no deserto, Jesus vence as tentações, mostrando para a gente que é capaz nós vencermos com o Espírito Santo. Jesus está diante de uma multidão, ele chega para ministrar a palavra diante de uma multidão, e a partir do capítulo 5 a gente vê o sermão do monte, ou o sermão da montanha, seja qual for a versão da sua Bíblia. A gente vê Jesus ministrando para uma multidão, ministrando a verdade, ministrando os princípios do Evangelho, ministrando como nós devemos seguir como parte de Cristo, como nós devemos ser como cristãos. Então ele ensina sobre oração, ele ensina sobre o casamento, ele ensina inúmeras coisas ali para aquele povo. E chega num certo período, que aí a gente leu aqui em Mateus 7, no verso 13 e no verso 14, que ele vai falar do caminho que leva para o céu. E o caminho que leva para o céu é um caminho apertado, é um caminho estreito, é um caminho que só passa aqueles que aguentam a pressão da vida e resistem às tentações, assim como Jesus resistiu. Ah, mas você está falando que eu tenho o mesmo poder de Jesus? Se você é uma pessoa que está buscando viver o verdadeiro Evangelho, se você é uma pessoa que está buscando a presença do Espírito Santo, ei, eu sinto a obrigação aqui de lhe falar que você vai passar pela tentação, de que você vai vencer essa dificuldade, que você vai vencer essa provação, e você vai caminhar rumo ao céu. Então Jesus, ele está nesse contexto ministrando para aquele povo, para aquela sociedade que ali se encontra. O caminho é apertado para ir para o céu. E por que eu li Abacuque 3,17? Porque essa palavra no meio cristão é uma palavra de vitória.
ainda que a oliveira não floresça, ainda que não dê fruto na vide, todavia eu me alegrarei no Senhor. Mas todo o contexto de Abacuque não está falando de uma bênção. A história de Abacuque está passando por um momento de tribulação, um momento de conturbação. Abacuque, ele não era alguém que estava fora dos caminhos do Senhor. Abacuque era um profeta direcionado por Deus, e Abacuque estava vivendo num momento de tribulação, num momento de tormenta, num momento de dificuldade. Abacuque estava passando por uma pressão dos seus adversários. Judá, onde Abacuque estava inserido naquela época, estava sendo atacado pelo rei, estava sendo atacado pelo povo assírio, estava sendo atacado para ser dominada aquela terra e eles serem levados cativos para a Babilônia. Então Abacuque, ele começa ouvindo a voz de Deus, mas Abacuque, ele vai questionando Deus. Durante todo o livro de Abacuque, você vê Abacuque tendo um diálogo com Deus, Abacuque falando para Deus: ei Deus, como pode? Nós estamos aqui. E ele falando por ele: eu estou te servindo, eu estou te buscando, como que eu posso passar por essa provação? Deus, olha a nação de Israel te buscava, a nação de Israel te adorava, a nação de Israel estava caminhando com o Senhor, mas por que o povo de Judá estava sendo conquistado pela Babilônia? Porque o povo de Judá não estava andando nos caminhos do Senhor. O povo de Judá desobedeceu a voz de Deus. O povo de Judá decidiu não seguir os princípios do Evangelho. Então, por isso, a ira de Deus estava caindo sobre a nação de Israel, mais precisamente nesse contexto, no reino de Judá. Nos dias de hoje não tem sido diferente. Muitas pessoas fora da igreja e até mesmo dentro da igreja não estão querendo mais seguir o verdadeiro evangelho, não estão querendo mais seguir os princípios da palavra. Então Abacuque, ele começa no capítulo 3 a fazer uma oração para que o Senhor lembre, para que o Senhor recorde das misericórdias, para que o Senhor se recorde da graça, para que o Senhor se recorde disso e recorde daquilo que o Senhor já fez lá atrás. Mas chega num certo momento, no versículo 17, que Abacuque fala: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que tudo desmorone, ainda que eu perca a minha vida, todavia eu me alegrarei em ti, porque mais vale viver para ti do que caminhar na perdição deste mundo, do que eu me afastar desse evangelho, do que eu me afastar dessa presença que um dia eu recebi. Então, quando a gente lê esse versículo 17, o versículo 17 não está falando simplesmente de uma bênção material, não está falando de bênçãos que o Senhor tem para dar para as nossas vidas, não, está falando de um coração que está disposto a servir a Deus, mesmo que tudo ao redor desmorone na vida dele, mesmo que ele seja conquistado, mesmo que ele seja levado cativo, mesmo que ele seja aprisionado ou até mesmo morra, todavia ele se alegraria no Senhor, porque ele tinha a certeza que caminharia para o céu. Então essa foi a oração de Abacuque. E Abacuque entendeu que lá na frente Jesus ia mostrar para aquela multidão: ei, é estreita a porta. Ei, o caminho é estreito, você precisa se adequar a esse caminho. Não é o caminho se adequar à sua vontade, não é o caminho se adequar ao seu querer, aquilo que você deseja, não. O evangelho nós precisamos viver na sua total essência, e se a gente não obedece o evangelho, se não obedece a palavra, se não se submete aos princípios de Deus, querido, querida que está me ouvindo, sinto lhe dizer, você não vai herdar o reino dos céus. Eu quero que você abra a sua palavra em Hebreus, no capítulo 12, no verso 24. No capítulo 12, no verso 14. Nós precisamos entender que o caminho do Senhor muitas vezes vai confrontar as nossas vontades.
Às vezes a gente vai querer ir para um caminho e o Senhor vai mandar a gente para o outro. O caminho do Senhor sempre vai ser melhor para as nossas vidas, porque o caminho do Senhor nos leva para o céu. Nós precisamos entender que nós precisamos nos abster das nossas vontades. Nós precisamos entender que nós precisamos renunciar o nosso eu. Nós precisamos entender que devemos deixar tudo para trás para servir a Cristo. E Hebreus, no seu capítulo 12, ele vai falar sobre vivermos em santidade. No capítulo 12, no verso 14, a palavra do Senhor diz assim: procurem viver em paz com todos e busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Um pouco antes, o autor de Hebreus, no capítulo 11, no verso 6, vem falar: sem fé é impossível agradar a Deus. Por que eu trouxe todo esse contexto para você? Porque você precisa entender que sem santificação não entra no céu. Sem renunciar os pecados não vai entrar no céu. Sem acreditar nos princípios da palavra, você não vai entrar no céu. Sem a santificação, você não verá a Deus. Mas nós precisamos ministrar essa verdade. Por quê? Porque muitas igrejas, e isso eu falo num contexto geral, têm deixado de pregar o verdadeiro evangelho, que é o evangelho que João Batista pregava. Ei, arrependam-se, porque é chegado o reino dos céus. Ei, deixa de lado os seus pecados, porque é chegado o reino dos céus. Deixa de lado os seus pecados, porque senão você não vai herdar o céu. Deixa de lado os seus pecados, porque você não vai ter a presença de Deus para toda a eternidade. Se você aí na sua casa se encontra em pecado, nesta noite o Espírito Santo te chama para deixar esse pecado e se aproximar de Deus, porque se você não se santificar, você não se aproxima de Deus, e aquele que não se aproxima de Deus não passa pela porta estreita. Aquele que não se aproxima de Deus não entra no céu. Sem fé é impossível agradar a Deus. E eu posso falar para você, quando nós temos fé, nós acreditamos, mesmo diante de cenários contrários, que Ele vai suprir todas as nossas necessidades. Com fé, mesmo diante de tormentas, nós acreditamos que existe algo preparado para nós. Mesmo passando por inúmeros desertos, com fé, nós sabemos que vamos alcançar a vitória que Ele tem para as nossas vidas. E eu não falo, como eu tenho falado aqui, não falo só de bênçãos materiais, porque Ele tem bênçãos para as nossas vidas, porque Ele fala que é para nós vivermos do bom e do melhor dessa terra. Eu não duvido dessa palavra. Ele tem uma cura para a sua vida, da sua saúde. Eu creio num Deus que cura, eu creio no Jeová Rafá que sara todas as feridas, mas muito além de bênçãos materiais, muito além de bênçãos financeiras, muito além de uma bênção da saúde, Ele quer ter o teu coração, para que você vá morar no céu, assim como todos aqueles que receberam a Ele um dia como seu único e suficiente Salvador, e estão passando pelo caminho estreito, para não se desviar nem para a direita nem para a esquerda, mas prosseguir rumo ao céu. Isso Ele tem preparado para você. E eu quero finalizar com João 14, e a gente vai ler João 14 a partir do verso 1, e a gente vai ler até o verso 6. E eu quero mostrar para vocês que Jesus falou: ei, o caminho é estreito, o caminho é apertado, mas se vocês estiverem comigo, creiam em mim, porque existe um céu preparado para todos aqueles que me recebem como seu Salvador. E o capítulo 14 de João, a partir do verso 1, a palavra do Senhor diz assim: que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus,
creem também em mim. Isso é Jesus falando. Na casa de meu Pai, ou seja, lá no céu, há muitas moradas, porque se não fosse assim, ele já teria dito, eu já lhes teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês, e quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também, e vocês conhecem o caminho para onde eu vou. E é Jesus garantindo para você, nessas palavras, que existe um céu, existe uma vida eterna após a morte, existe algo preparado. Mas muitas vezes nós agimos como Tomé no verso 5, então Tomé disse a Jesus está mostrando ali que ele é o caminho para os seus discípulos, e aí Tomé levanta: não sabemos para onde o Senhor vai, como podemos saber o caminho? Aí Jesus, com toda a autoridade que ele tem, ele levanta e fala, Jesus respondeu: ei Tomé, presta atenção, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Às vezes a gente age como Tomé: Deus, eu não sei por onde eu vou caminhar, Deus, eu não sei por onde eu vou seguir, Deus, eu não sei isso, eu não sei aquilo. Mas Jesus, através do Espírito Santo, está falando para você nesta noite: ei filho, ei filha, eu sou o caminho que leva para o céu, eu sou a verdade que leva para o céu, e eu sou a garantia da vida eterna lá no céu, e ninguém vai para esse céu se não tiver a mim dentro do seu coração. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu não sei como está o seu coração aí na sua casa nesta noite, mas eu sei de um Deus que transforma, eu sei de um Deus que te faz ser resgatado e te faz voltar a trilhar esse caminho estreito. Ah, mas eu vou passar por dificuldade, mas eu vou passar por problema, se necessário for, para Deus te lapidar, para Deus te consertar, para Deus endireitar os seus caminhos, será necessário. Mas se você não obedecer, eu sinto lhe dizer, só existem dois caminhos, e um foi ministrado aqui, que é o caminho da salvação, e o outro caminho é o caminho da perdição, que é o caminho rumo ao inferno. Só existe o céu ou o inferno após a morte. E aí eu pergunto a você, qual caminho você quer escolher nesta noite? Você quer continuar caminhando com Cristo, ou você quer caminhar para o inferno e ser condenado junto com Satanás e seus demônios? Eu não sei como está o seu coração aí na sua casa nesta noite, mas eu tenho dois convites para você nesta noite. Você pode escrever aí no YouTube, pode digitar aí, se você quer reconhecer esse Jesus como o único e suficiente Salvador, e se alegrar com Ele. Ei, não estou falando que você não vai ter dificuldade, porque quem fala que Jesus vem para transformar e não ter mais dificuldade, mentiu para você. Falar para você que você não vai ter alguma doença, mentiram para você. O que Jesus garante para você é uma vida eterna. O que Jesus garante é, mesmo diante de uma dificuldade, é a alegria, é a paz que excede todo entendimento, é o amor e a garantia, o carimbo, a passagem que vai te levar para o céu. É isso que Ele garante e promete para você. Se você é essa pessoa que quer reconhecer Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida, eu convido você a escrever aí no YouTube, no chat, escreve aí: eu quero Jesus. Que nós, a pastora está aqui, o pastor está aqui, nós vamos olhar, nós vamos orar por você. Você que está no Facebook também, pode escrever aí na rede social: eu quero Jesus, porque Ele quer ter um encontro com você, e Ele pode te alcançar. E não só pode, se você abrir o seu coração para Ele nesta noite, Ele vai aí na sua casa, através do Espírito Santo, te encher de paz, de amor e de alegria. E o segundo convite que eu quero fazer é para você que conhece esse evangelho, mas não está caminhando com Cristo. Eu convido você a escrever aí: eu quero voltar para Cristo, eu quero me reconciliar com esse meu Deus, voltar a caminhar com Ele rumo ao céu, porque é só Ele que vai te levar para o céu. Enquanto você escreve, a gente vai fazer mais uma canção aqui. Eu quero louvar o Preciso de Ti,
porque todos nós precisamos da presença do Senhor, nós precisamos dele, nós precisamos do Salvador, nós precisamos do Jesus que um dia morreu na cruz para me salvar, e ele pode te salvar nesta noite. Preciso de ti, preciso do teu perdão, preciso de ti, quebranta meu coração, como a coça anseia por águas, assim tenho sede. Como terra seca, assim é minha alma, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Posso esconder o que fizeste por mim. Lá na cruz do Calvário ele te amou, como alto é o céu. Sua misericórdia sem fim, sua misericórdia sem fim. Um pai se compadece dos filhos, assim tu me amas, afasta as minhas transgressões, preciso de ti. Jesus, a tua palavra foi ministrada nesta noite, Pai.
Pai, a Tua palavra foi lançada, a semente foi plantada, Pai. Se tem alguma pessoa, Pai, que reconheceu o Senhor como o único e suficiente Salvador, ó Pai, que a Tua presença, ó Pai, inunde o lar, ó Pai, inunde a vida dela, ó Pai, que o Teu amor, ó Pai, o encontre, que a Tua alegria, ó Pai, o encontre, que a paz que excede todo entendimento o encontre, Pai, e que essa pessoa passe a viver os Teus propósitos, passe a viver a Tua promessa, passe a viver, ó Pai, diante de Ti, ó Deus, e passe a caminhar, ó Pai, pela porta estreita, ó Pai, deixando as suas vontades, deixando os seus desejos, deixando os seus pecados, ó Pai. Pai, o Senhor, ó Pai, a abrace nesta noite com um abraço caloroso do Teu Espírito Santo, ó Pai, e que essa presença ela sinta, ó Pai, todos os dias, ó Deus, e que a partir desta noite, ó Pai, ela não desvie nem para a direita e nem para a esquerda, ó Pai, mas que ela sempre prossiga rumo ao alvo, ó Pai, rumo ao céu, para um dia, ó Pai, adorar a Ti face a face. Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, se existe uma pessoa dentro do lar, ó Pai, neste momento, que está com algum problema de saúde, ó Pai, na autoridade do Teu santo nome Jesus, ó Pai, nós repreendemos essa enfermidade, ó Pai, saúde física, saúde emocional, ó Pai, saúde psíquica, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, seja restaurado nesta noite, ó Pai, porque nós cremos, ó Pai, no poder do Teu santo nome, ó Pai, que estamos orando aqui, ó Pai, e a Tua presença está enchendo essa pessoa, ó Pai. Pai, eu creio, ó Pai, que o Senhor pode fazer infinitamente mais daquilo que nós imaginamos, daquilo que nós pensamos, ó Pai. Se essa pessoa, ó Pai, está, ó Pai, desamparada, ó Pai, que o Teu caloroso amor, ó Pai, a abrace neste momento, ó Pai. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu profetizo cura sobre essas pessoas que nos ouvem, Pai. Pai, eu profetizo, ó Pai, a paz, o amor, ó Deus, a Tua alegria sobre essas pessoas, ó Pai, e que elas a partir de hoje possam viver, ó Pai, a plenitude da Tua graça, e que nós possamos, ó Pai, ouvir testemunhos de pessoas que foram curadas, de famílias que foram restauradas, de famílias que foram transformadas, ó Pai, de lares, ó Pai, que foram restaurados, de casamentos, ó Pai, que foram restaurados, ó Pai, de filhos, ó Pai, que voltaram para casa, de pais, ó Pai, que saíram da bebedice, que saíram das drogas, Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, nós cremos no Deus dos deuses, ó Pai, nós cremos no Senhor dos senhores, nós cremos no nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus, nós oramos e abençoamos essas famílias, em nome de Jesus, amém. Que bênção, né? Que palavra. Espera aí que eles vão louvar mais um, mas deixa eu só comentar aqui, porque não tem outro caminho. As pessoas falam, o Deus é o mesmo. Meu irmão, você pode até crer dessa forma, mas só há um caminho que vai te levar de encontro a esse Deus, que é Jesus Cristo. Ele foi, quando Ele morre na cruz, Ele abre, né, esse caminho para você chegar através dele. Como assim através dele? Você crendo, recebendo, aceitando como Senhor e Salvador da sua vida e permanecendo, que é o mais importante. Porque é difícil, olha, eu tenho andado aí essa caminhada, pouca caminhada ainda, né, se for comparado com tantas pessoas que eu conheço, mais idosas, enfim, essa jornada, e eu vejo, não é tão difícil aceitar, o difícil é permanecer. Mas por quê? Por causa de Deus? Não, Deus é perfeito, Ele é maravilhoso, Ele só tem o melhor para a nossa vida. É porque o mundo é mau, a concupiscência, as coisas que acontecem, né? Tudo ao redor conspira contra o servo de Deus, a Bíblia, contra a Bíblia. A Bíblia, eu falei ontem, numa live que eu fiz, terça-feira, segunda-feira, que na verdade a Bíblia, ela não vai, o pessoal brinca assim, a Bíblia está na contramão do mundo. Não, a Bíblia é a verdade absoluta. O mundo está na contramão da Bíblia, o mundo vai contra a Bíblia. A Bíblia antes da gente ser, Ele já era Deus, Ele já era, a Bíblia já era. Então a gente, que eu falo assim, né,
o sistema que anda diferente, que anda contrário, que anda querendo corromper o que já existia, mas que você possa ter ouvido essa palavra com o seu coração e com o seu entendimento racional, que a Bíblia manda a gente prestar um culto racional. Às vezes, né, Fernando, as pessoas ouvem uma palavra e elas se emocionam, elas choram, e é lindo isso. Ninguém está falando para você não chorar. Eu sou das que choram, inclusive. Mas tem que ser um culto racional, com entendimento. Você tem que chorar, se emocionar, sentir, mas você tem que entender o que você está fazendo, entender o que foi ministrado, entender o que Deus tem para sua vida, entender quem é Deus e quem você é na presença de Deus. Isso é importante, é o culto racional. Por isso que a Bíblia diz que a gente tem que renovar a nossa mente, né? Renovar o nosso entendimento, para a gente experimentar a boa, perfeita, agradável vontade de Deus para nós. E que tremendo, que palavra, viu? Agradeço ao Senhor pela vida de vocês, pelos 4 estarem aqui, os 5, né? Nós estamos aqui. E que bênção, que você possa ter retido isso no seu coração. Talvez hoje você não tenha se inclinado para isso, mas essa semente não vai sair do seu coração. Eu não nasci num berço evangélico, e eu ouvi muitas vezes sobre Jesus. Eu ouvi muitas vezes minha cunhada falando de Jesus, meu cunhado falando de Jesus, e nós dois, a gente ainda não estava na presença de Deus. E assim, aquela palavra vinha, molhava a terra, eu ficava emocionada, é o que eu falei, mas eu não tinha entendimento daquilo. Então eu continuei, né, com a vida lá fora. E um dia, mas aquela semente, eu nunca me esqueci. Eu me lembro de todas as vezes que Deus levou alguém na minha casa, que Deus levou alguém em algum lugar onde eu estava. Então eu tenho certeza que assim é na sua vida. Porque também o dia que o Senhor me resgatou foi de vez, amados. Porque Ele é assim, quando Ele te resgata é para sempre. Então que você possa dar lugar nesse coração aí, para o Senhor fazer uma grande e perfeita obra na sua vida. Você me parou, amém? Eu não posso deixar de dizer que esse versículo, né? Que Jesus é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Eu vim para Cristo com base nesse versículo. Chegou um momento na minha vida que para todo lugar que eu olhava tinha esse versículo. Na parede das ruas, nos folhetos, na rádio. E aquele versículo me perseguia. E eu fugindo. Não vou. Mas em todo o tempo alguém pronunciava isso. E eu via isso escrito. E Deus sempre vence. E depois, com base nesse versículo, que eu fui abrir na Bíblia onde estava isso, depois de muito lutar, tem lá no Evangelho de João também que Jesus, a palavra diz que e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aí fechou esse segundo versículo. E depois chegou um terceiro versículo que diz: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então esses 3 versículos me lembram que Ele selou a minha vida para Cristo, porque eu entendi tudo com esses 3 versículos. Se Ele é o caminho, se Ele é a verdade, se é Ele que liberta, e se é Ele que faz isso tudo, meu Deus, está muito claro. Parece que então naquele tempo as escamas caíram dos meus olhos. E o irmão estava aqui pregando, e eu lembrando assim, como Deus é bom e tem um tempo certo de trabalhar na vida de cada pessoa, desde que a gente também deixe, né, o nosso coração aberto. E o Senhor, Ele sempre sela, Ele fala com alguém nesse momento, fala conosco de novo, nos traz e nos mostra de novo o primeiro amor, aquela saudade de querer, né, de viver tudo de novo. E é tremendo. Deus bradou aqui essa noite e usou todos vocês aí para fazer algo grandioso para a honra e glória do nome dele. Amém? Amém, é isso, gente. Eu não vou me prorrogar, porque eu gosto de falar, viu? Se deixar aqui eu vou pregar de novo. Brincadeira. Mas a gente gosta de falar, né? Gosta, ainda mais quando é para falar do reino de Deus. Meu Deus do céu. Hoje eu cheguei lá em casa, eu voltei da tarde com Deus. Cheguei lá em casa e falei com o Patrick: meu Deus, eu nasci para pregar o evangelho. Eu amo falar de Jesus. Então
Então é isso, eu não vou falar mais. Mas, porque hoje não dá mais tempo, mas eles vão cantar mais um louvor aqui. E você que ainda não tinha, né, se inclinado, deixa Deus trabalhar aí na sua vida com mais essa canção. Tenho certeza que até o final dessa programação, grandes coisas o Senhor está fazendo. Sabe por quê, gente? Rapidinho. Deus não te obriga. Incrível. Eu falava, olha, eu lembro que quando eu me converti, que eu falei, quanto tempo eu perdi. Aí eu falava, Senhor, por que o Senhor me deu esse livre-arbítrio? Eu ficava brava. Por que eu tenho livre-arbítrio? Eu não queria ter, porque assim, era melhor, né? Mas Deus é bom, Ele deixa você ter, falar, aceitar com a sua boca, né? A Bíblia diz lá em Romanos que se com a sua boca você confessar e no seu coração crer, né? Assim você será salvo. Então, Ele espera esse momento. Mas então se eu não quiser, eu não vou. Não, mas se Deus tem propósito na sua vida, então você vai de qualquer jeito. E se você não vai assim, por boa vontade, circunstâncias acontecerão na sua vida que vão te inclinar para chegar nesse ponto. Pode acreditar, meu irmão. Tô querendo lançar nada ruim para sua vida, não. Mas é tipo assim, a gente brinca, né? Não vem pelo amor, vem pela dor. Mas no sentido de que Deus é tão bom, Ele te ama tanto. A misericórdia dEle foi tão grande. Quando Ele foi na cruz, o sacrifício foi tão alto que Ele cria mesmo, deixa as circunstâncias acontecerem para você entender que não tem saída, não tem outra solução para a sua vida. Talvez você esteja passando por um momento e você fala, não sei o que fazer. O caminho é Jesus. A resposta que você está pedindo para Deus hoje é Jesus. Aquilo que você falou com Deus e o que eu faço é Jesus. Através dele as demais coisas vão acontecer. Só se rende, só fala, Senhor, onde você estiver. Você não precisa estar em algum lugar com muitas pessoas, onde você estiver, porque o Senhor, Ele alcança a gente em lugares que você nem imagina. Só fala, Senhor, eu creio, eu recebo, eu aceito, eu entendo, e deixa o Senhor fazer o resto. Vem como estás e Ele vai fazer o resto na sua vida. O Patrick falava sempre pra mim, meu marido, o pastor Patrick, é porque não dá tempo dele contar tudo isso, mas ele falava sempre que ele não ia para a igreja quando Deus tocava no coração dele, para a presença, tudo, porque ele pensava assim, eu tenho que mudar algumas coisas na minha vida primeiro, para depois eu ir. Mas quando ele entendeu que é Deus quem vai transformar tudo, quando você abre o seu coração, ele foi, e Deus tem feito uma grande obra, porque aquele que começou a boa obra, ele vai até o final para concluir. A obra não é assim, começou, agora nós somos perfeitos. Não, nós estamos em fase de processamento aqui de Deus, né? Aperfeiçoamento, capacitação, é dia após dia, de glória em glória. Então, é só isso que eu queria que você entendesse, porque tem muita gente que pensa assim, eu tenho que parar de imediato de beber, aí eu aceito Jesus, aí eu recebo. Não, vem como estás e Ele vai te transformar, Ele vai te limpar, Ele vai te purificar. Glória a Deus, amém, gente. Que Deus abençoe, louva aí, porque senão eu vou aqui mais no embalo. Aleluia. Vamos louvar o nome do Senhor, engrandecer o nome dEle. As maravilhas de teu amor, consolo, abrigo, força e refúgio ao Senhor, com todo o meu ser, com tudo que sou, eu sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei.
horrível essa parte, gente. A parte que acaba é péssimo, né? A gente quer continuar aqui, ainda mais ouvindo essas músicas lindas, né? Esse louvor falou muito comigo quando eu era nova convertida. Com a Gabriela Rocha cantava. Ela cantava, lembra quando ela cantava no Raul e Gil? E aí ela teve uma época que ela fez alguma audição lá, não sei como foi, ou ela já era cantora, eu só sei que ela cantou essa música. E ela ficava nesse refrão, ela usando a voz dela, que tem uma técnica muito legal, né? Gente, eu só chorava. Deus trabalhando assim, né? Eu só chorava. E ela tem, então fala muito ao meu coração, que lindo. E é isso, gente, a gente tem que encerrar, que pena. Temos que acabar. Já deu 1 hora, você vê como voa? Passa rápido, você nem percebe, tá? Que é bom, né? Graças a Deus. Porque se fosse demorado é porque era ruim. Mas é rápido. Não, tudo que é ruim demora. O que é bom acaba rápido, né? Mas, que benção, gente. Tô alegre de vocês terem vindo. Todos, né? Todos os 4 terem vindo aqui. Que alegria. Né? Tem tempo que eu tô para chamar o Fernando e a Giovana, mas aí a correria lá, não chamo. Eu falei, gente, tem que chamar eles dois, ok? Antes do ano acabar. Aí, glória a Deus, deu certo, né? Então, que bom que vocês vieram, gente. Que alegria, que bom ter o Marcos e o Henrique aqui também. Eles são, né, como ele já falou, amigos, parentes, irmãos em Cristo, do Fernando e nossos irmãos em Cristo. E eles tocam lá na igreja também, né? Cantam, o Marcos canta, né, também. Canta também, Henrique canta não, só toca. Ou canta? Canta também, ele sabe? Gente, esse pessoal faz tudo. Eu fico impressionado, tá no louvor, tá não sei aonde, eu falo, glória a Deus. Mas que bom, Giovana, que alegria, viu, ter vocês. O Fernando e a Giovana, eles, né, passaram um bom período ali discipulando a Esté e a Ruth, né? Então, assim, a gente é grato a Deus pela vida de vocês, né? A gente ama vocês de verdade. E é isso, gente. Então, nós vamos encerrar. Que bom que vocês ficou aí até o final. A gente tem uns comentários aqui no YouTube, no Facebook. Eu fiquei acompanhando. Que o Senhor continue te abençoando. Que você
reflita nisso aqui. E se essa palavra que o Fernando trouxe hoje falou ao seu coração, e até agora você assistiu, esses louvores mexeram aí com a sua alma, compartilhe esse programa com alguém da sua família que dá trabalho, sabe? Aquela pessoa que não quer nada com Deus. Vai lá e compartilha com ela, porque eu faço isso, gente. Quando acaba aqui, se eu sinto assim, gente, eu vou lá e compartilho com pessoas específicas, porque Deus quer falar com alguém, e de repente ela não vai entrar na igreja, ela vai aceitar Jesus através de uma programação como essa, sabia? Então seja um instrumento, uma ferramenta aí que o Senhor quer te usar. Que Deus te abençoe. Gente, quer falar? Fala mais uma coisa aí. Amém, glória a Deus. Queremos agradecer mais uma vez a Deus pela oportunidade. Pastora, pastor, muito obrigado pelas portas abertas. Agradecer sempre a minha esposa que está sempre ao meu lado, sempre acompanhando. Te amo, meu amor. Agradecer minha família também que está acompanhando. Eu vi aqui minha irmã que comentou aqui, a Lídia Carvalho, que serve na nossa igreja também. Obrigado pela presença, Lídia, que Deus continue te abençoando. A Jusilene Prudente também, grandes amigos nossos, né, pastor? Pessoas que servem a Deus junto com a gente. Mais uma vez, vou mandar um abraço lá para os nossos amigos, o Lucas, a Jéssica, lá da Espanha, acompanhando a gente hoje, o Rafael, a Andressa, uma grande parte da igreja acompanhando também a gente. Quero agradecer. Verdade, tem o meu sogro também, a minha cunhada, a Júlia, que também comentou aqui. Que Deus abençoe grandemente. Eles são de Foz do Iguaçu, estão lá de Foz do Iguaçu acompanhando a gente também. Um beijo a todos vocês, Deus abençoe grandemente. Desculpa, amor, eu esqueci. Perdão, gente, eu quero agradecer o Marcos, o Henrique aqui de novo. É que eles estão sem microfone, eu esqueci disso. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês, amo vocês. Eu vou passar o microfone para eles. Passou. Amém, agradecemos a oportunidade a Deus, né? Nunca imaginaria que estaria aqui. Muito obrigado pela oportunidade, pelo convite. Pastor, muito obrigado. Queria mandar um beijo também para minha esposa. Beijo, amor, te amo. Sei que você está ensaiando aí, mas agradeço muito por você estar ao meu lado sempre. E que Deus continue abençoando cada um de vocês. Depois desse mandar um beijo para a esposa, eu não posso deixar de mandar para a minha, né? Senão já viu depois, né? Mas obrigado, gente. Meu irmão Fernando, obrigado pelo convite. Giovana também, Marquinho, tá me ajudando e acompanhando aqui no louvor. Pastora, obrigado, viu? Obrigado a todos que também estão acompanhando. E Deus abençoe cada um de vocês. Que a palavra do Fernando venha tocar o coração de vocês. E que acima de tudo, Cristo venha entrar na vida da gente, viu? Obrigado por tudo, viu? Glória a Deus. Gente, faço das palavras do Fernando as minhas. Eu sou de poucas palavras. Mas eu agradeço imensamente mesmo pela oportunidade de estar aqui. Foi uma bênção, foi propósito de Deus. E que Deus continue abençoando esse projeto que está na mão de vocês, em nome de Jesus. Amém, gente, as portas estão abertas, tá? Depois a gente chama lá as esposas para vir aqui também. A gente ama, eu não tenho esse negócio. Quando a gente começou aqui, esse programa tem 5 anos e meio. Eu ministrava sozinha, eu vinha sozinha. Patrick nem vinha também, era eu e Deus e o Herbert aqui, o diretor. Por muitos anos, eu acho que uns 3 anos a gente ficou assim. Depois eu comecei a convidar, uma vez no mês eu convidava alguém. E aí eu falei, quer saber? Um dia, né, eu fiquei sentindo assim, gente, esse negócio é para abrir para todo mundo. É uma porta que Deus abriu para o evangelho. E aí eu comecei a convidar toda semana. Aí tanto tem gente que assiste há muitos anos fala, você não prega mais não? Lá no programa? Aí eu falo, prego, mas assim, é bom ouvir pessoas novas, né, pregando, diferentes de mim. Mas é isso, que bom ter vocês aqui, viu? Os postos estão abertos para uma nova oportunidade, um outro momento. Ano que vem, né, ano que vem tem muito tempo, muita coisa para acontecer aí. É uma alegria ter vocês aqui, tá bom? Gente, agora de verdade, a gente tem que dar tchau, tá? Vocês sabem, né, que a gente fala bastante. Que Deus abençoe você, sua casa, sua família. Semana que vem tem programação aqui, dia 24 de dezembro. Vai estar aqui o pastor Augusto, a pastora Luzia. Continue assistindo aí, que Deus é fiel. Boas festas para vocês, né? Que vocês possam, quem for viajar e não vai assistir mais, às vezes acontece, né? Que vocês possam ser guardados pelo Senhor aí, possam estar debaixo da direção de Deus em tudo. Em nome de Jesus. Beijo! Tchau, tchau e até a semana que vem, se o Senhor nos permitir. Deus abençoe.